Gente, bom dia. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui na Scania, que é uma casa que sempre recebe o Pacto Global da ONU de portas abertas. Eu represento o Pacto, eu vou dar uma explicada para vocês rapidamente. O Pacto Global é uma iniciativa que nasceu dentro da ONU há 26 anos. A gente está hoje em 68 países, o Brasil tem um escritório, é o segundo maior pacto global do mundo. E o nosso propósito, enquanto uma iniciativa que nasceu dentro da ONU, é dialogar e trabalhar com o setor privado. Então, só fazendo um recapítulo, né? A ONU ela é uma organização que ela nasce há 80 anos para trabalhar com os Estados-membros, que são os países, os governos, e o Pacto Global nasce anos depois, décadas depois, para trabalhar com o setor privado. Então, toda a nossa existência em todo o território global é justamente para trabalhar com empresas. E aqui no Brasil, a gente tem mais de 35, 40 iniciativas dedicadas a direitos humanos, à governança e meio ambiente. E eu tenho a felicidade de liderar toda a pasta de meio ambiente ao lado de uma equipe muito fantástica. E aqui na tela, né, eu já dei spoilers aqui já, enfim, até poderia resumir toda a minha apresentação de hoje a essa única tela, mas não será isso. E eu prometo, aliás, deixa eu até colocar meu celular aqui para fazer um cronômetro, porque... também, pois é, mas a minha apresentação, para tentar ser um pouco mais rápida, inclusive, a gente tem um trabalho dentro do Pacto que chama Hub Biocombustíveis e Elétricos, como vocês estão vendo lá em cima o logo, né? Ele é um dos 35 projetos que a gente tem dentro do Pacto e é o único focado para o setor de transporte de carga rodoviária. Ele começa em 2015, então tem a linha do tempo lá em cima. Em 2015 ele começa com uma ideia a partir da promulgação dos ODS. Para quem não está familiarizado, acho difícil, mas não custa a gente explicar. Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que a ONU instituiu a partir de 2015 e colocou aí um marco de 15 anos, ou seja, até 2030, para que os países, os Estados-membros da ONU, consigam alcançar os 17 objetivos ali colocados. Dentro dos objetivos, a gente tem o ODS 13, que é de mudança do clima. E ali a gente está falando sobre novas tecnologias, novas formas de produção, de economia, e, obviamente, a gente está falando também de quem hoje quais são os setores mais responsáveis pelas emissões, e a gente, obviamente, pode colocar o setor do transporte como um todo aqui dentro. Então, a partir dos ODS, acho que o Pacto Global e várias outras organizações ganham um pouco de escala, ganham um pouco de substância para a gente começar a trabalhar em vários projetos. Em 2021, a gente constrói dentro do Pacto Global aqui no Brasil um grupo de trabalho focado para transporte net zero. E aí a Scania, e aqui a qual eu agradeço imensamente, em nome de todo o time, do Christopher, da Patrícia, enfim, todo o time que apoiou desde o começo esse projeto, ela foi uma das 18 organizações pioneiras para que a gente começasse a discutir sobre a neutralidade das emissões de gás de efeito estufa até 2050 no setor de transporte. Então, ele tem um grupo de trabalho, ele começa com 18 organizações multissetoriais, eu acho que isso é importante dizer. O Pacto Global aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, tem mais de 2.000 empresas. Então, a gente tem empresas de todos os tipos, de todos os tamanhos. Quando a gente monta um trabalho como esse, a gente não está focando somente nos operadores logísticos ou nas empresas automotivas ou nas empresas de energia. A gente está focando em várias empresas, inclusive aquelas que são altamente dependentes do setor logístico para o transporte dos seus materiais e cargas. Então, a gente começa com 18 organizações, a gente faz uma primeira publicação, está aqui do lado esquerdo de vocês. Aliás, tudo que eu vou contar aqui está disponível gratuitamente depois no site do Pacto Global. A minha última tela, inclusive, é um QR Code, aí vocês podem entrar direto, tá? A gente faz um estudo para entender qual é a real necessidade hoje do transporte de carga rodoviário no país, né, da neutralidade. A gente chega aqui a praticamente 5 tipos de tecnologias. O financiamento não é uma tecnologia, eu já explico. E que nos dá substância a partir de então, em 2024, começar o hub. Tá? Então, a gente pula de um grupo de trabalho para um hub. Qual é a diferença? Um grupo de trabalho ele é um campo de análise, é um campo de pesquisa, é um campo mais para a gente tentar tatear. O hub é quando a gente começa já a colocar a mão na massa e trazer as empresas para fazer mais os estudos com a gente de eficiência e tudo mais
no que tange ao tema, tá? Lembrando que durante esse período, a própria ONU promulgou o Dia Mundial do Transportes, então foi em 2023, o que também nos deu mais substância. Bom, então a fase 2 do projeto, que é o meio da tela aqui, esse maior de todos, a gente pula de 18 organizações para 80. Então 80 empresas participam do Hub com o Pacto Global, a fim de entender os potenciais em hidrogênio verde, eletrificação, biometano, biodiesel renovável e diesel verde. E a gente coloca o item financiamento, porque não adianta a gente trazer todos esses aprofundamentos técnicos aqui na tela sem a gente falar de dinheiro, né? A gente constrói 5 clínicas de aprofundamento, então as 80 organizações participaram de 5 encontros, a gente colocou o nome de clínicas, foram meio período, inclusive. A de biometano foi aqui, exatamente nesse auditório, nesse palco aqui. Então, a gente teve metade de um dia dedicado para a gente entender eficiência, produtividade, escala, financiamento, outros aspectos técnicos de cada dessas tecnologias expostas na tela. A gente teve confraria com CEOs, a gente trouxe CEOs para falar um pouco, cada um dentro do seu métier, né, para falar sobre essas trocas. A gente levou esse material para um grande evento que a gente fez na sede da ONU em Nova York, o ano passado. Durante a COP30 também em Belém, a gente conseguiu reunir uma boa parte aí das pessoas para a gente falar, com o apoio da CNT, foi uma grande parceira, a Fenatran também, a gente esteve lá. E isso aqui tudo também foi substância para a gente produzir o Roadmap, que é um dos relatórios que eu vou gastar um tempinho agora com vocês para mostrar os principais resultados, tá? Aqui são os resultados, então, da fase 2, a gente está indo para a fase 3, que é a fase que a gente está esse ano. A gente já aumenta um pouco de número de empresas engajadas. A gente, então, soma 2 publicações técnicas, mais de 25 horas de conteúdo de capacitação e 446 participações empresariais em todas as clínicas, porque a gente abriu também para outras empresas participarem. E a Scania foi a empresa líder de todo esse processo, né, com o apoio aqui da CNT também e do MCTI lá no governo federal. Então, esse é um grande resumo de um dos projetos que a gente trabalha dentro do Hub, dentro do Pacto Global, que é o Hub de biocombustíveis elétricos. Aqui são as empresas que participam com a gente, é logo pra caramba. Então, vocês veem que tem a Globo, por exemplo, que tem BNDES, que tem FGV, que tem Itaú, tá? Que tem Motiva, que tem Aiguá Saneamento. Então, realmente é um trabalho multissetorial. Tem a IP, tem a Riachuelo. É um trabalho que a gente trouxe todos os setores para dentro para a gente discutir, né? O que a gente está falando hoje de transporte de carga rodoviária no Brasil. Bom, esse foi o material feito com a Mitseed, uma consultoria parceira do Pacto Global. Lembrando que o Pacto Global não é uma consultoria, o Pacto Global não é uma certificadora e o Pacto Global não é um selo. O Pacto Global é uma iniciativa, como eu disse, construída dentro do âmbito da ONU, e a gente facilita, a gente conecta. Então, esse é o grande papel do Pacto Global. Nós não somos os maiores especialistas em eficiência energética, ou natureza, ou economia circular. A gente, felizmente, é aí rodeado de pessoas que compõem esse time. Bom, vamos lá. Eu vou passar muito rápido, porque tem muito slide, mas além de ficar, eu vou depois passar para o Rodrigo a apresentação. Aliás, o Rodrigo já tem. Ele depois compartilha com vocês. Tudo isso aqui está no nosso site, lá no estudo, vocês vão poder ler com calma, tá? Algumas premissas do estudo, né? A gente tem o Net Zero 2050 como alvo, então isso é importante. A gente tem o setor de transporte rodoviária como o grande objetivo do material, e a gente tem ali um mix das 5 principais tecnologias de descarbonização. E aqui na tela, né, eu acho que também já é de conhecimento de vocês que trabalham com o setor, né, uma simulação da Anfávia baseado nas projeções aí de cenário, né, de adoção para as frotas em 2030, 40 e 50. A gente vê aqui uma alta substancial de veículos elétricos até 2050. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou passar mais rápido, tá? O estudo faz um preâmbulo, né, sobre a vocação energética regional do Brasil. Eu gosto muito desse mapa do Brasil, ficou super bonito, inclusive, que mostra um pouco sobre quais são os principais estados brasileiros hoje produtores de energia no país, né? Então, são dados de 2024, que na verdade não tiveram tanto alteração assim. E a gente tem aqui o estado de São Paulo como um dos estados que oferece alternativas de produção de energia
mas assim também como Minas Gerais, como Paraná. Então, aqui é um pouco para contar como que hoje os estados brasileiros estão distribuídos em termos de produção de energia. E aqui um pouco de análise de mercado, né? Também acho que vocês que estão aí no setor de transporte conhecem muito mais do que eu sobre hoje as distribuições das principais estruturas de abastecimento e rodovias do país, né? Então, a gente tem uma concentração ao longo da região costeira e nos corredores sul-sudeste, são tanto quanto óbvio, né? E o potencial de adaptação ao hidrogênio, mas tem desafios técnicos também que a gente traz um pouco ao longo do material. A gente tem uma alta concentração em São Paulo para a estação de recarga de veículos elétricos, então está aqui, né, o estado de São Paulo pintado para vocês, porque, obviamente, eu acho que é um grande polo econômico, um grande polo industrial brasileiro que reflete um pouco dessa pujança, né? Então, aqui um pouco desse mapa. Aqui são 2 grandes dados, eu acho que muito importantes, né? O primeiro é os pontos de abastecimento necessário em curto, médio e longo prazo, né? Para cada um das 5 tecnologias que a gente estudou. E aqui do lado o cenário de adesão desses veículos às tecnologias. Então a gente vê que, obviamente, quando a gente vai olhando lá para 2050, que acho que é o nosso grande objetivo, né? A gente tem ali a participação muito maior de veículos movidos à eletricidade. Então, ali tem um número bem interessante que o Brasil vai precisar um pouco mais aí de 42 mil postos de abastecimento e recarga para veículos movidos a biocombustíveis e elétricos. E desse lado, a quantidade de veículos que serão necessários, né, de adaptação ou novos veículos, que é mais de 1.200.000, inclusive até 2050, para alcançar esses biocombustíveis e a eletrificação. A gente, óbvio, olha aqui para a eletrificação como o maior ponto, acho que é colocado nos principais cenários brasileiros também, né? O biodiesel ali logo em segundo local, e o biometano e o hidrogênio verde um pouco mais abaixo. Eu gosto até de fazer um paralelo, porque o Pacto... Eu vou parar nessa tela rapidinho. O Pacto Global participa das COPs, né, das Conferências do Clima, levando o setor empresarial para as COPs. Né? Só lembrando que as Conferências do Clima elas foram desenhadas, construídas para os Estados-membros, né, para os 198 países que são das Nações Unidas. Então, eles se reúnem, eles acabam trabalhando em textos, em resoluções, que vão ter impacto para a sociedade e para a economia de uma maneira geral. E o Pacto Global tem um pouco da expertise de levar as empresas até as COPs, tanto para elas mostrarem um pouco de resultados, de cenários, de preocupações, de desafios, de oportunidades, mas também para elas acompanharem um pouco o que está sendo feito, até mesmo do que pode impactá-las no futuro. Né? A COP desse ano vai ser na Turquia, a COP 31. Então, a COP ano passado, a COP 30 foi em Belém, no Brasil. Não sei se alguns de vocês tiveram oportunidade disso, acredito que sim. E esse ano, um dos grandes pontos da COP31, porque cada presidência da COP ela leva um grande tema para discussão, vai ser a eletrificação. Então, para quem aí está com um olhar um pouco mais para o tema, pode ter pode começar a participar um pouco mais dessas discussões e buscar um pouco mais de informação. A presidência da COP31 vai colocar a eletrificação como uma das grandes agendas para essa COP. Demanda futura de energia, aqui também colocado para vocês em cenários, então olhando ali as tecnologias que a gente estudou, né? Então, de novo, eu acho que aqui a gente tem uma participação da eletricidade muito maior do que qualquer outro, né, nos cenários que a gente vem trazendo. Acho que tem o biodiesel, ele cresce um pouco aqui, ele tem um pouco de uma demanda representativa, e eu acho que o biometano também, ele sobe, mas pelo menos por esses cenários que a gente fez, ainda é um combustível ainda a ser colocado em discussão, né? Bom, a trajetória da redução das emissões. Olha, isso aqui é muito curioso, né? A gente até 2030, ou seja, 2030 daqui 3 anos praticamente, né? A gente tem ainda uma emissão advinda do diesel. Então, isso aqui já é pacificado, consolidado, conhecido. Acadêmicos estudam isso há muitos anos. O diesel é uma das grandes fontes das emissões hoje, principalmente do transporte de carga rodoviário, longas distâncias. E a gente até 2030 ainda tem, né, as emissões advindas desse combustível. A intenção é que ao longo do tempo, né, o diesel ele vai diminuindo, né, dentro do seu uso tecnológico, e a gente chega em 2050 com uma emissão muito pequena
de combustíveis. Então, o processo da eletrificação da eletricidade que seria o responsável, então, um pouco mais pelas emissões, mas o Brasil, por ser um país com matriz elétrica renovável acima de 88%, 89%, eu acho que está aqui numa condição até favorável, vis-à-vis a Europa, né, que ainda é um país, ainda é um continente, desculpa, altamente dependente de termoelétrica e de outros tipos de energia com alto índice de emissão. Bom, eu acho que um dos pontos importantes do material foi financiamento. A gente mapeou uma gama de financiamento. Opa, deixa eu voltar. Aqui. A gente mapeou uma gama de financiamento hoje disponível para adoção de biocombustíveis no Brasil. BNDES, eu acho que é o que larga, né? Tem de larga escala. O BNDES tem aqui financiamento que favorece o biometano, biodiesel renovável. Banco do Brasil também tem uma boa linha de financiamento aqui, boa não, mas enfim, tem acho que duas importantes linhas. A gente tem aqui o governo de São Paulo, BNDES de novo, BNDES e o Fundo Clima, né? O Fundo Clima, que é um fundo criado no âmbito da UNFCCC, que é um organismo dentro da ONU que organiza as COPs, tá? Eu vou passar porque tem mais uma tela. Aqui tem um pouco de incentivo, que é diferente de linha de crédito, né? Então, aqui é um pouco das linhas de incentivo que existem hoje para esses biocombustíveis. Então, a gente tem o Mover, o Finep, tá? A gente tem o Prunkov, o combustível do futuro. Enfim, tem alguns mecanismos no Brasil hoje que tem uma linha de incentivo que é diferente das linhas de crédito. O investimento na descarbonização do setor comercial rodoviário do país, a gente estima, então, na faixa de 3,4 tri até 2050, para descarbonizar todo o setor, é muito recurso, mas é um recurso que ele é diluído até 2050. Uma aquisição de frota, a maior parte do investimento vai ser, obviamente, em eletrificação e também hidrogênio, pelo menos é o que a gente acabou estudando e encontrando de informações. E aqui a gente tem um custo também para infraestrutura no que tange a incentivos, né? Então a gente está falando um pouco aí de quase 13 bi de incentivo por ano que a gente precisa para a infraestrutura para adaptar hoje as rodovias, as estradas brasileiras para receber esse tipo de veículo, né? Aqui o custo também da estratégia da descarbonização até 2030, então a gente faz 3 cenários, de novo, 2030, 40 e 50. Tá? Então, aqui tem um custo significativo para a estratégia da descarbonização. Enfim, acho que a aquisição de frota sempre vai ser um dos pontos mais altos, porque você tem que ter novos veículos, né? Então, é o que sempre vai estar o maior custo, com certeza. Depois, manutenção, o combustível como um todo, a infra de abastecimento e a infra de produção. Então, acho que ele está bem dividido aí ao longo do tempo. Bom, a gente vem para o final, que é um mapa do caminho, né? O que é o mapa do caminho? É um pouco da percepção daquelas 80 empresas que participaram com a gente, tá? E que a gente consegue traduzir isso na forma um pouco mais palatável. Na concepção do setor privado, que participou conosco desse material, tá? Tem um desafio o desafio para a descarbonização é o financiamento, tá? Esse é o maior ponto colocado por todo mundo. Segue depois a infraestrutura, regulação e um aspecto social e cultural. As melhores alternativas indicadas é o biometano e a eletrificação. Olha que curioso, né? Então, a gente sempre apontou a eletrificação como a alternativa que vai ter o seu salto, mas o setor privado coloca que a melhor alternativa é o biometano. Legal, vamos discutir. Aliás, temos daqui a pouco um painel para a gente falar sobre isso. Motivações para escolhas da tecnologia. Hoje, eu só escolho a tecnologia de acordo com a sua disponibilidade, depois preço, incentivo e faço acesso ao financiamento. Ou seja, financiamento e incentivo lá dentro do financiamento. Ou seja, acaba sendo também um ponto de escolha para hoje para as empresas adotarem esse material. Esse é o mapa do caminho, tá? Aqui a gente tem um roadmap mesmo para o grande salto. Então a gente tem os objetivos, a gente tem as metas, a gente tem mais de 32 ações aqui focadas para algumas das metas e 100 ações num total. Eu não vou ler tudo para vocês, vai estar disponível depois, mas a gente precisa trabalhar no facilitamento do financiamento dessas frotas sustentáveis, diversificar os investimentos e incentivos no Brasil, criar um ecossistema propício para adoção
e aumentar o engajamento dos principais atores envolvidos. E para tudo isso a gente tem cada um ter uma meta. Eu acho que para a gente destravar de fato um pouco do setor do transporte sustentável no Brasil, aqui está um grande cenário para a gente, tá? Ação a nível das empresas, acho que isso aqui é muito importante, tá? Acho que a gente está trabalhando para que a gente faça vários estágios, né? A gente precisa ter, por exemplo, um diagnóstico, um plano e a execução. O estágio 1, analisar a possibilidade de descarbonização. Tem possibilidade de descarbonização na sua empresa? Tem possibilidade de descarbonização na sua frota? Estágio 2, vamos então definir essa estratégia. Qual é a tecnologia que a gente vai adotar? Como que a gente vai implementar ela? Estágio 3, qual vai ser a tecnologia escolhida? O que hoje é mais importante para mim? Como é que cabe isso no meu bolso? Como é que está desenhado nas minhas rotas, né? Tem realmente esse tipo de tecnologia disponível nas minhas rotas? 4, depois que eu escolhi a tecnologia e implementei, agora a hora de a gente trabalhar nesses projetos de maneira muito mais aprofundada, né? Então, a gente fazer, de fato, os cálculos do ROI, a gente fazer os cálculos com a nossa cadeia de valor. E o estágio 5, a gente precisa expandir, então, essa descarbonização da frota. E aqui a gente sair um pouco do nosso portão e ir para o escopo 3, que é a dor de todo mundo, que é principalmente a cadeia de valor. Curto prazo, médio prazo, tá? Então, primeiro aqui, a curto prazo, a gente tem algumas recomendações, né, para todo o setor. Não vou ler tudo, tem muita coisa na tela, mas, de novo, vai ficar pronto para vocês acessarem depois. Mas aqui, de maneira geral, a gente analisar as possibilidades de descarbonização e depois as estratégias de definição de tecnologia. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? Primeiro que hoje a gente já tem ferramenta para a gente calcular o quanto a gente emite, para a gente fazer um plano de descarbonização. Está tudo pronto. Tá? Isso existe, está no mercado. Então, a gente tem indicadores prontos, a gente já tem ciência verificada. Então, está aqui. Isso aqui parte muito um pouco do que a gente quer fazer enquanto empresa. Tá? E depois, acho que a gente começar a pensar um pouco nas tecnologias. Então, a gente começar a entender um pouco mais dos projetos mesmo de curto prazo, de médio e longo prazo, que é a gente entender quais são hoje a eficiência, a produtividade dessas tecnologias. Acho que isso aqui é um pouco de dever de casa, que toda empresa tem que fazer também, a partir do momento que ela quer trabalhar numa nova frota sustentável. E a conclusão do estudo, olha, eu vou acabar até antes do meu tempo. A conclusão do estudo a gente tem um impacto nas emissões, aí, a gente consegue evitar 72% de emissões até 2050, a gente consegue criar 888 mil novos empregos pela adoção de novas tecnologias, porque a gente precisa ter novas pessoas operando, novas pessoas nos campos industriais produzindo essas tecnologias. A gente tem um fortalecimento do ecossistema, então a gente tem aí uma necessidade de mais de 42 novos mil postos de abastecimento para atender a frota de baixo carbono. A gente tem um pouco do financiamento no centro disso tudo, então a gente tem uma movimentação da economia do país aí na casa de 3,4 tri. Enfim, eu acho que a grande mensagem é que a descarbonização ela é tecnicamente viável, economicamente ainda precisa ser um pouco melhor estudada, até do ponto de vista de estratégia, mas ela não vai acontecer sem, eu acho que, a parceria de fato, e a gente precisa de uma colaboração entre o setor público e privado e órgãos financeiros também. Eu acabo de voltar da Semana de Clima de Londres, que teve na semana passada. Esse tema foi amplamente discutido, tá? O tema de transporte sustentável foi amplamente discutido. Eu tive em mesas que estava bancos multilaterais, como o BID, como o Banco Mundial, assim como o setor privado também, e algumas empresas do setor automotivo que trouxeram um pouco das suas visões. Eu acho que a visão do Brasil é muito parecida com o que está acontecendo no resto do mundo, com alguns poréns. Eu não preciso dizer isso, vocês sabem melhor do que eu. O Brasil é um país que consegue ofertar biocombustíveis em larga escala, diferentemente do que a própria Inglaterra, da própria Alemanha, França, Espanha e até mesmo os países asiáticos. Então, eu acho que a gente tem oportunidades de diversificar o que a gente chama hoje de frota sustentável. A gente não precisa ficar dependente de uma tecnologia. Por exemplo, a eletrificação é uma das tecnologias hoje unicamente pensada em vários continentes.
E ela não é exatamente um problema, mas eu estou dizendo que o Brasil hoje tem a possibilidade. A gente tem aí no mercado brasileiro, há mais de 40, 50 anos, uma estratégia adotada para veículos de veículos leves, né? Que, por exemplo, o etanol, queira ou não, é uma política que deu certo e dá certo até hoje. Ou seja, a gente tem uma diversificação da cesta de biocombustível, se assim eu posso chamar, muito, muito maior do que outros países. Então, eu acho que isso é um afago para nós, é um desafio ao mesmo tempo, porque também a gente acaba se tornando um dos únicos países que produz e vai adotar essas tecnologias, mas a solução para a descarbonização não é única. Acho que essa é a grande mensagem. Acho que tem aqui possibilidades imensas que já estão sendo estudadas e implementadas no país e que a gente pode aprender bastante. Bom, aqui está o QR Code da publicação que eu comentei, em português e inglês. Aquela primeira publicação, vou até sair da frente um pouquinho, aquela primeira publicação de 2021 não está aqui, mas quem entrar no site do Pacto Global vai achar facilmente. Depois eu passo para o Rodrigo também, e o Rodrigo compartilha com todo mundo. A primeira publicação é bem legal, porque é uma publicação um pouquinho mais técnica. É isso. Agradeço.